Shalom Ubrahá. Torá pergunta ao Rabino. E a pergunta de hoje é: depois que estudamos que as mulheres, após o casamento, cobrem a cabeça, e estudamos os motivos profundos que existem por trás disso, foi feita uma pergunta, e agora a gente, por motivos assim, para não discriminar ninguém, e de vez em quando muitas pessoas fazem a mesma pergunta, e só vou falar o nome de um, não falo o nome de outro, ou de vez em quando a gente fala o nome de alguém, de vez em quando não fala. Então foi determinado pela instituição que todo mundo pode perguntar tudo o que quer, mas na resposta nós não vamos citar nomes, para não discriminar ninguém. Então a pergunta é: por que o homem precisa cobrir a cabeça? E nós vimos que por motivos profundos, por motivos cabalísticos, a mulher precisaria cobrir a cabeça por causa da Gvura. E lá no vídeo sobre peruca ou lenço está explicado tudo isso detalhadamente. E sendo que o cabelo do homem não tem esse assunto, então por que o homem também precisa cobrir a cabeça? E não só isso, porque as meninas até o casamento elas vão com a cabeça descoberta, e na hora que a Gvura atrai a Hesed, na hora que ela consegue pescar o marido, aí ela tem que cobrir a cabeça, aí o benefício se transforma em prejuízo. Então, a partir do casamento, ela já não precisa mais, como se diz assim, fisgar o marido, que ela já está com o marido fisgado. Então, ela cobre o cabelo para não atrair as gvurot. Esse é o motivo cabalístico. Claro que tem o motivo de pshat, que o cabelo da mulher é considerado uma parte descoberta, ou seja, motivo de pudor. Mas vimos que em relação a pudor, não está se tratando bem de um pudor material, está se tratando de um pudor espiritual. Por quê? Demos lá um exemplo de uma canibal numa tribo de canibais na ilha de Bornéu, na Indonésia, com 70 anos de idade. Ela resolveu se converter ao judaísmo, e ela comprou uma camisa, e ela ficou muito mais bonita com a camisa do que sem a camisa, do jeito que ela era antes. E ela comprou uma saia, e ela ficou muito mais bonita com essa saia do que com aqueles cipós que ela usava em volta da cintura. E ela comprou um lenço, pagou R$10, e ela ficou muito mais bonita com esse lenço do que com o cabelo que ela tinha. Então ela ficou linda. Ela volta para a tribo e todo mundo fala: uau, quem diria que você com 70 anos, você agora está com uma aparência de 20. Então ela está com o cabelo coberto, com a camisa, com a saia. Ela comprou uma meia muito bonita, ela comprou um sapato muito bonito, e ela ficou muito linda por causa disso. E falaram para ela: olha, imagina, se ela ainda tivesse sem roupa como ela costumava estar antes, ela estaria muito feia. E agora que ela está com essa roupa linda, ela ficou muito linda. Então quer dizer que pudor não está ligado a pessoa ficar mais linda por ela estar de camisa, ou menos linda por ela estar sem camisa. Pudor também é uma coisa espiritual. A pessoa pode colocar uma roupa que vai deixar ela 1000 vezes mais linda do que se ela não estivesse com a roupa. Então, pudor é um assunto espiritual também, mas o assunto das gvurot é mais espiritual ainda do que o pudor. Ou seja, esse pudor da Torá, ele tem um fundo espiritual, e o fato da mulher cobrir o cabelo por causa das gvurot já é muito mais profundo. É tipo assim, a gente não corta a barba, vocês estão vendo essa barba,
Eu vou contar para vocês. Em 1978, na época do Ernesto Geisel, da ditadura, eu nasci no Brasil, sou a primeira geração aqui, e com 18 anos, na época do Ernesto Geisel, 1978, eu tinha que fazer o passaporte para mudar para Israel, e a ditadura determinou que barba é disfarce, tem que cortar a barba. Aí eu cortei a barba para fazer o passaporte. Fiz o passaporte, depois disso nunca mais cortei, desde 1978. Então, a barba está grande. Por que eu nunca mais cortei? Porque pelo judaísmo, por trás da... Muito obrigado, bom dia, muito obrigado. Pelo judaísmo, aqui a gente recebe o jornal, eu não leio, mas ela ficou feliz que a gente pega, depois eu dou para alguém que lê. Pelo judaísmo, a barba está ligada a 13 atributos divinos de bondade divina lá em cima, 13 ramificações diferentes da revelação divina da bondade, e por causa disso a gente atrai para cá, para esse mundo, as coisas boas por meio da barba. Então, por exemplo, o Moshe Rabbeinu, quando Deus falou para ele transformar o rio Nilo em sangue, a gente falou para ele, você dá uma cajadada no rio. Aí Moshe falou, não vou poder dar essa cajadada, porque quando eu era pequeno, esse rio me salvou. Minha mãe me colocou numa cestinha, me colocou no rio, por isso que eu não morri. Então a gente podia ter falado para ele, então vamos transformar o rio Nilo em sangue, sem cajadada. Mas a gente falou para ele, alguém vai precisar dar essa cajadada, então fala para o Arão, para ele dar essa cajadada. Mas alguém precisava fazer um ato material, que esse ato material trouxesse para esse mundo esse assunto espiritual. Ou seja, para apressar a descida de um assunto espiritual para esse mundo, o profeta antigo, ele tinha que fazer um ato material. E é claro que o assunto espiritual pode descer também sem esse ato material, mas pelo fato de Hashem, a gente viu que também na praga dos piolhos, que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, você pega agora um pouco da terra do Egito, um punhado, e você joga para cima, e toda a terra do Egito vai se transformar em piolhos. Aí Moshe Rabbeinu falou, olha, eu não posso fazer isso, transformar essa terra em piolhos, porque não posso pegar essa terra, jogar para cima e transformá-la em piolho, porque quando eu vi um soldado egípcio chicoteando um judeu até a morte, antes dele conseguir matar aquele judeu, eu falei o nome de Kabbalah, que a alma dele saiu do corpo, ele morreu, enterrei aquele corpo na terra, e essa terra me protegeu, ocultou o que eu tinha feito, que eu tinha salvo o judeu na conta desse soldado egípcio. E Deus não falou para ele, então não vamos jogar a terra para cima, vamos transformar a terra em piolho, mesmo sem jogar ela para cima. Deus falou para ele, não, então alguém vai ter que jogar essa terra. Então Deus pediu para Arão, para ele jogar essa terra do Egito para cima, para transformar a terra em piolho. Mas alguém tinha que fazer isso. Então, dessas duas vezes que Hashem insistiu que fosse feito um ato material para trazer aqui para baixo o assunto espiritual, a gente vê a importância disso. Quer dizer que se Hashem quisesse, ele poderia fazer a praga também sem isso. Mas em cada praga Hashem pediu para Moshe para ele fazer uma coisa material que justifique que seja o vínculo entre o mundo material e o mundo espiritual, para que o decreto espiritual desça, que se materialize aqui nesse mundo. Então a barba é isso. A gente tem a barba para trazer os 13 atributos da piedade divina para esse mundo aqui embaixo. É o nosso ato material, é o nosso esforço material para fazer isso. E então esse é o motivo que a gente não corta a barba. Mas qual é o motivo que a gente cobre o cabelo? A Torá, ela começa por baixo. Ela tem primeiro a explicação superficial.
E depois tem a explicação mais profunda. A explicação superficial para isso é assim: nossos sábios determinaram que quando você reza é como se você estivesse falando com o rei. É claro que é muito mais do que isso, mas é pelo menos como isso. Então, rezar pela Torá é você pedir o que você precisa na hora que você precisa. Então, você está precisando de um sapato, você fala: Hashem, eu preciso de um sapato. Já rezou. Lá em cima já está, o seu caso já está sendo cuidado. Vai chegar a hora que isso vai acontecer, ou que isso vai ser trocado por uma coisa melhor, ou que você vai usufruir do seu pedido no próximo mundo. Não importa, mas na hora que o seu pedido é feito, esse pedido ele já está fazendo acontecer. Talvez para você isso não é bom, então Hashem vai te dar no lugar disso uma coisa melhor. Talvez você não vai ter tempo, vai se passar. Talvez a pessoa já está com 120 anos de idade, ele fez um pedido, ele falou: Hashem, eu quero ter uma casa em Ubatuba, e ele faleceu antes de ter isso. E aí ele chega no próximo mundo, ele usufrui do pedido dele. O pedido dele é atendido, qualquer pedido é atendido, ele usufrui disso lá em cima de outra maneira, mas qualquer pedido é atendido. Então, se não fosse assim, a gente não teria que pedir. Quando a gente pede na reza, a gente pede com o nome de Hashem. Então, se reza não servisse para nada, nós não perderíamos tempo rezando. A gente estaria fazendo outra coisa que servisse para tudo. Então, o fato da gente rezar quer dizer que a reza serve. A reza ela faz uma diferença. E ela faz a diferença. Não faz uma diferença, ela faz a diferença. Então, a gente reza, a gente pede. Rezar pela Torá é você pedir o que você precisa, pedir para Hashem, pedir para Deus o que você precisa na hora que você precisa. Só que nossos sábios, eles falaram que, olha, você está esquecendo o que você precisa, e você está esquecendo quantas vezes você tem que pedir, como se fala isso em português, de vez em quando me pode umas palavras, a gente dá as aulas em hebraico e me pode um pouco. Eu não uso tanto o português quanto eu uso o hebraico, então não me fica. A frequência. Então, de vez em quando a gente esquece o que a gente precisa e a gente esquece a frequência pela qual a gente tem que pedir o que a gente precisa. Então, os Anshe Knesset Gdolá, os sábios da época do exílio da Babilônia, eles eram 120 sábios e profetas judeus que eles fizeram o Nusach HaTfilah, eles fizeram o roteiro da reza. E nesse Nusach HaTfilah, eles basearam ele, naquela época tinha o rei da Babilônia, depois tinha a Pérsia, conquistou a Babilônia. Eles são 120 sábios e profetas que viveram dentro da comunidade judaica, dentro do império da Babilônia e da Pérsia. Eles pegaram como exemplo esses reis antigos. Quando uma pessoa quer falar com o rei, aí ele vai bem vestido. Em primeiro lugar, você vai falar com o rei, coloca a melhor roupa que você tem. Em segundo lugar, não entra pro rei e fala: quero isso, quero aquilo. Em primeiro lugar, você fala: olha, eu tenho, o senhor é um rei tão grande, você é um rei tão poderoso, você é um rei que tudo de bom. Aí você faz o seu pedido e depois você agradece. Então eles fizeram no Nusach da reza. Você vai falar com Deus, que ele é muito mais rei do que qualquer rei do mundo, e ainda hoje em dia já não tem reis poderosos como aqueles reis da antiguidade. A não ser, não sei, se você fala um país como a Arábia Saudita, eles mataram um jornalista, o mundo inteiro já está pegando no pé deles, então eles já não vão matar mais um jornalista, porque eles não têm esse poder.
Eles achavam que eles tinham, mas eles descobriram que eles não têm. Quer dizer, para um jornalista já eles queimaram o crédito comunitário, o segundo jornalista eles já vão pensar 2 vezes antes de matar, o terceiro com certeza eles não vão matar, vamos dizer assim. Agora o rei antigo, ele era o todo-poderoso, ele matava quem ele queria, a hora que ele queria. Ele não tinha pressão ocidental em cima dele, porque não tinha ocidente também naquela época, não tinha. Então, vamos dizer assim, que aquele rei antigo, ele é o exemplo. Quando a gente vai rezar para Deus, é claro que Deus é muito mais do que isso, mas Deus é pelo menos, a gente vai se relacionar a Deus como o rei. É claro que tem horas que a gente se relaciona a Deus como o nosso papai querido, papaizinho querido, mas tem horas que a gente se relaciona a Deus como o rei. Então estou fazendo um pedido para ele, então eu sei que ele tem o poder de me dar o que eu estou pedindo. Então os Anshe Knesset Agdolah, os homens é traduzido como homens da grande assembleia, esses 120 sábios e profetas, eles falaram assim: você vai rezar para Deus, em primeiro lugar se veste bonitinho, a melhor roupa que você tem. Em segundo lugar, você vai primeiro falar 3 bênçãos elogiando a Deus. Depois você vai falar 12 bênçãos pedindo o que você precisa, e a gente está lembrando para você o que você precisa. Você precisa de saúde, você precisa de dinheiro, você precisa de Mashiach, você precisa que Hashem reconstrua Jerusalém, você precisa, tudo que você precisa, eles escreveram lá. E a frequência que a gente precisa pedir isso é 3 vezes por dia. Isso a gente tinha esquecido. A pessoa falou: saúde eu não preciso. Depois ele começa a espirrar, ele se lembra que ele estava do lado de alguém que estava com o coronavírus, e ele falou: uau, eu estava precisando de saúde. Se eu tivesse pedido antes, talvez a gente fizesse um milagre que aquela pessoa nem estivesse do meu lado. E daí para diante, a gente tem que pedir saúde, dinheiro, Mashiach. A gente tem que pedir mesmo que a gente acha que a gente não precisa, porque de verdade a gente precisa, de verdade a gente não sabe em que perigo a gente está de perder a saúde. De manhã a gente pediu para a gente saúde, de tarde a gente pede de novo, porque essa é a frequência que a gente tem que pedir. Então eles determinaram para nós esses 12 pedidos, que vai ser chamado de Tfilat Shmona Esrei, a reza das 18 bênçãos. Depois foi acrescentada mais uma para Hashem não atender as rezas das pessoas que querem o nosso mal, os Reshaim. Mas o básico dessa reza que eles fizeram, ela é chamada de Shmona Esrei. A base dela foram 18 bênçãos. A gente chama ela também de reza da Amidah, que você reza ela de pé. E agora a gente vai analisar quando você vai rezar o Shmona Esrei. Imagina que você está na praia, você está de shortinho e sem camisa e sem kippah, e vai chegar o horário de falar o Shema Israel. Você não tem, você está lá na praia, você não tem como colocar alguma coisa na cabeça. Vamos dizer assim, deu o horário, você está lá numa situação que você só está com shortinho, você não tem nada que você possa colocar na cabeça, e não adianta colocar a mão na cabeça, porque a sua mão é você própria. Então você vai falar o Shema sem cobrir a cabeça, e sem estar de camisa, e sem estar de calça comprida. Agora, quando chegar o horário do Shmona Esrei, você vai falar: da mesma maneira que eu não podia perder o Shema, e eu falei o Shema só de shortinho, será que eu posso falar o Shmona Esrei só de shortinho? Não pode, porque o Shmona Esrei é como se você estivesse na frente de um rei. Então você tem que estar de camisa, você tem que cobrir o peito. E aí entra o assunto da kippah. Peraí, aonde entra a kippah no Pshat?
na nossa cultura que uma pessoa vestida pela Torá é uma pessoa que ele está com a cabeça coberta também. Você vai ver hoje na Arábia Saudita, eu dou como exemplo, hoje tem o internet, né? Você vai ver que os árabes, eles também têm essa cultura oriental, não chega a ser como a nossa, mas para eles uma pessoa vestida tem que estar com a cabeça coberta. Agora, os reis antigos, quando eles tinham que dar uma honra para alguém, tipo, está escrito que quando foi o enterro do Yosef, os reis da Cananeia, que eles vieram lutar contra aqueles turistas sem visto, né? Foram lá enterrar enterro não do Yosef, do Yaakov. Foram enterrar nosso patriarca Yaakov em Hebron. Chegam lá os reis da região, eles vieram lutar, eles falaram, peraí, quem está entrando aqui no nosso país sem ter recebido a visa, o visto? E aí eles veem que está lá em cima do sarcófago de Yaakov, está a coroa do Yosef. Yosef é o vice-rei do Egito. Então cada rei da Cananeia coloca a coroa dele também lá, coloca a coroa dele em honra, tipo concordando que, olha, essa pessoa é mais importante do que eu. Na frente dessa pessoa eu vou tirar minha coroa. Então daí surge a tradição entre vários povos de que quando você vai rezar, você tem que tirar o chapéu. Tipo, porque olha, na frente de alguém mais importante do que eu tiro a minha coroa, coloco a minha coroa de lado, coloco a minha coroa na frente dele. Quer dizer, ele é mais importante do que eu, ele é o rei, ele tem que continuar com a coroa na cabeça, e eu sou menos importante, eu tiro a coroa da cabeça. Sendo que a gente, na frente de Deus, a gente não, ao contrário, tipo, eu não estou falando para Deus, você é mais importante do que eu, então eu vou tirar o meu chapéu em honra a você. Aqui é o contrário. Aqui na nossa cultura, o fato de eu estar com a cabeça coberta, que é uma expressão de pudor, quer dizer, eu estou vestido para estar na frente do rei, e eu estar vestido inclui eu estar vestido na cabeça também. Isso é a honra do rei. Quer dizer, eu não poderia rezar com a cabeça descoberta. Não poderia rezar sem a kippah por causa disso. Quer dizer, a kippah, na hora que eu vou rezar a Amidah, o Shemona Esrei, eu vou estar entrando na frente de um rei. Para isso a gente dá 3 passos para frente, para demonstrar que, olha, a gente agora está entrando no outro mundo, a gente está entrando na frente do rei. Aí eu tenho que estar vestido, como na hora que você vai falar com o rei, você tem que estar vestido. Para nós, cobrir a cabeça também faz parte da roupa. Tipo, se eu estou com camisa e sem a kippah, é como se eu estivesse com a kippah e sem a camisa. Ou seja, cada uma dessas vestimentas ela é importante no judaísmo. Isso é o pshat. Quer dizer, a gente tem que falar com o rei vestidos, e vestimenta no judaísmo inclui vestir a cabeça. Agora a gente vai para o lado mais profundo. Nossos sábios dizem que cada mandamento da Torá, ele traz também, ele te dá juros e correções monetárias. Ele te dá um lucro aqui nesse mundo que você não teria se você não fizesse esse mandamento. Então, por exemplo, você dá tzedakah, Hashem te dá muito dinheiro. Você coloca tefilim, você tem uma longa vida. Hashem te protege a sua vida. Você honra pai e mãe, você tem uma longa vida. E cada mitzvah tem a esgulá dela. Dizem nossos sábios que a kippah, o fato de cobrir a cabeça, que é uma ramificação desse mandamento do pudor em geral. Quando Deus fez para o Adão e a Eva túnicas, que daí a gente aprende
o assunto do pudor. Quer dizer, todo assunto do pudor começa naquela parasha, se até o Adão e a Eva, que eles não tinham essa... Eles viviam antes da entrega da Torá. Eles não teriam a obrigação de usar aquelas túnicas como a gente tem por causa da entrega da Torá. E mesmo assim Deus fez as túnicas para eles, mostrando que você está na frente de Deus, então você tem que estar vestido. Então aqui vai entrar o assunto da kippah, que estar vestido inclui vestir a cabeça. E a esgulá para isso, dizem nossos sábios, é que isso te traz irat shamayim. Isso te traz temor a Deus. O que quer dizer isso te traz temor a Deus? Ou seja, na hora que você cobre a cabeça, por favor, para você também. Aqui no Brasil tem muito, coitados assim, não quero entrar em política, falar se o governo cuida, se o governo não cuida, não tem nada a ver. Eu estou aqui, judeu no exílio. Judeu no exílio. Nosso lugar é a Geulah. Nosso lugar certo é quando o Mashiach chegar, tiver Geulah. Por enquanto eu estou judeu no exílio. Se o governo está cuidando, se o governo não está cuidando, eu sou um judeu exilado aqui. Não sou eu que vou mas o que eu posso fazer é, pelo menos, assim, a gente não quer dar dinheiro direto na mão deles, que eles não vão ter o que fazer com isso, porque muitas pessoas são drogadas, então eles vão estar lá no... Então a gente já compra o biscoito e deixa no carro, e é uma solução que a gente encontrou aqui em São Paulo, que tem muita gente... Oba! Chegou da hora! Oba, graças a Deus, muito obrigado. A gente chama isso de um bairro para outro, tem os pedágios, né? Então, aí, graças a Deus, assim, muitos pobres, eles falaram, eles não têm, eles comem mesmo na hora, porque esses que são viciados em drogas, se eles conseguissem se controlar, eles estariam trabalhando. Então ele não consegue se controlar, ele vai comer na hora, ele não vai vender o biscoito. Se ele conseguisse vender o biscoito, ele conseguiria vender outras coisas também. Então na hora que eu dou o biscoito para ele, ele já come, ele não consegue se controlar. Então isso que é o lado bom da coisa ruim. Deus me livre. Mas, voltando pro assunto da cobertura da cabeça. Então nossos sábios dizem que o fato de você cobrir a cabeça te traz temor a Deus. E eles dão um exemplo disso do grande tzadik, o grande tzadik Rav Nachman bar Yitzchak. O Rav Nachman bar Yitzchak, quando ele nasceu, os astrólogos da época falaram para a mãe dele: o seu filho vai ser um grande ladrão. E aqueles astrólogos, eles não erravam uma. Você pegava o currículo de trabalho deles, desde a primeira coisa que eles falaram até a última, eles não erravam. E aí, a gente, pelo judaísmo, é proibido a gente ir fazer um mapa astral, porque a gente não tem que fazer assim adivinhações e coisas assim. Tem uma halachá que proíbe essas adivinhações. Mas se, tipo assim, vamos fazer uma aula só sobre esse assunto de adivinhações, assim, eu tenho lá na Neiman. Vamos fazer uma aula lá quando chegar a hora, no despachante aduaneiro, que lá tem o Shulchan Aruch, tem o meu Shulchan Aruch lá. E voltando para esse assunto, se alguém te fez um mapa astral sem que você tivesse pedido, porque você não pode pedir, mas se alguém fez para você sem você pedir, você leva em conta. Naquele caso assim, que o que eles falavam eles acertavam, a gente leva em conta para se proteger do que eles estão prevendo que pode ser coisa ruim. Então a gente não pode fazer um mapa astral. Se alguém fez por nós e deu alguma coisa errada, a gente tem o dever nós temos o dever de nos proteger. Como o Instituto Meteorológico diz que hoje vai ter enchente, eles estão
Eu não sou obrigado a acreditar neles, mas eu tenho que me proteger, eu tenho que ter um plano B. Eu falei, se tiver enchente, mas um dia eles acertam, um dia eles erram, mas e se hoje eles acertaram? Então eu tenho que ter um plano B. A mãe do Rabi Nachman bar Yitzchak, ela sabia que aqueles astrólogos, eles nunca erravam. E na hora que eles fizeram o mapa astral do filho dela, sem que ela tivesse pedido, e falaram que ele vai ser o maior ladrão da história, ela, desde pequenininho, ela colocou a kippah na cabeça dele, e ela falou para ele, olha, você nunca deixa cair a kippah da cabeça, para que você tenha temor a Deus. A kippah, ela traz isso para nós, ela traz temor a Deus, ou seja, até dizem nossos sábios que você tem que saber que alguma coisa está acima de você, você não é o topo do mundo. Acima de você ainda tem alguma coisa. Como a kippah está acima da nossa cabeça, você se lembra que Deus está acima de você? Deus está vendo tudo que você está fazendo. E o que acontece na prática é que ele se tornou um grande tzadik, um grande sábio. E uma vez ele estava estudando o Gemara, ele estava sentado embaixo de uma tamareira que não era dele. E a kippah caiu. E na hora que a kippah caiu, ele teve um surto, ele escalou a tamareira. Eu já trabalhei com tamareiras em Israel, no Emek Bet Shan, Shluchot, chamava o lugar. Eu sei o que é um cacho de tamareira. Os cachos de tamareira, você não imagina, eu não conseguia cortar com um serrote. Ele conseguiu arrancar com os dentes o cacho da tamareira. Ele roubou o cacho da tamareira. Imagina o grande rabino. Escala uma tamareira, arranca um cacho de tâmaras com os dentes e rouba. Depois ele colocou a kippah de volta na cabeça. Ele foi lá e devolveu para o dono. Então essa era a prova que a Gemara trouxe, que realmente ele tinha que ser o maior ladrão da época. E no mérito da kippah, que a mãe pediu para ele cobrir a cabeça o tempo todo, ele teve temor, ele recebeu muito, isso trouxe para ele temor a Deus. E aí ele se tornou uma pessoa consciente e não se tornou um ladrão. Ou seja, que a kippah traz para nós Yirat Shamayim. A kippah traz para nós temor a Deus, que hoje em dia é a coisa mais importante. A maioria dos escândalos são pessoas que têm tudo na vida. A pessoa tem muito dinheiro, tem muito sucesso, muita saúde, muitas felicidades, uma família muito boa. De repente pegam ele com a secretária. Por quê? Não tinha temor a Deus, não pensou. Ele achou que ele podia esconder lá tudo. Então, ou não sei, pegam ele num roubo. O cara tinha tanto dinheiro, ele desvia lá alguma verba. Novamente, não quero falar sobre político, eu sou um judeu no exílio. Não tenho negócio de desvio de verbas, é internacional. Então, qualquer país, qualquer povo tem os seus desvios de verbas, e geralmente quem faz isso são pessoas muito ricas. Eles podem desviar verba de merenda escolar, e de remédios e de hospitais, para guardar o dinheiro para que os netos deles usufruam desse dinheiro nas Ilhas Caimã, não sei onde ele escondeu o dinheiro dele, o dinheiro que ele roubou. E tudo isso porque é falta de temor a Deus. Se ele estivesse com a cabeça coberta, isso traria para ele temor a Deus. Isso dizem nossos sábios. Essa é a esgulá da kippah. Então a gente cobre a cabeça em primeiro lugar, porque na nossa cultura, para a pessoa estar vestida, ela tem que vestir a cabeça também. O motivo mais profundo é que a kippah traz para nós temor a Deus. Sendo que o Brasil é um país que tem liberdade religiosa, então não tem problema de ir com a kippah na rua. Agora, também num país que não tem liberdade religiosa, como a Indonésia, por exemplo, você pode ir de kippah na rua, não tem problema. Em qualquer país do mundo, até na Coreia do Norte, você pode ir de chapéu, porque não é obrigado a cobrir a cabeça com uma kippah.
você tem que cobrir a cabeça com qualquer coisa. Também com a kippah, ou também com outra coisa. Ou com a kippah, ou com outra coisa. Então, por que a gente inventou a kippah? Não é uma invenção estritamente judaica. Se você coloca no Google, você vai encontrar árabes que usam kippah, e você vai encontrar outras pessoas que não são judeus que usam kippah. Uma vez a gente entrou por engano eu morava em Israel, na Cisjordânia. A gente entrou num acampamento do Hamas, numa cidadezinha que era acampamento de refugiados, mas eles eram tão ricos e cada casa lá era um palacete, e a gente não imaginou que aquilo era um acampamento de refugiados, que os refugiados lá têm muito mais dinheiro do que nós. Então você não imagina, aquele acampamento de refugiados parecia um condomínio em Alphaville. Quer dizer, não parecia, eu estou falando de brincadeira, eu colocava um condomínio de Alphaville no bolso de trás. E a gente chega num lugar que parece uma sinagoga de Sfaradim. Todo mundo de kippah branca, camisa branca, calça preta. Aí eu falei pro motorista, vamos parar para rezar. E ele falou, você tá louco, esses são os xiitas. Os xiitas, eles estão lá de kippah branca e de camisa branca. E aí na hora que a gente passou bem perto, era uma rodinha que estava fumando narguila do lado de uma mesquita. Então você imagina assim, e eles não eram judeus, eles vão de kippah. Então a kippah, por que a gente usa kippah, nós judeus? Porque o mínimo de cobrir a cabeça tem que ser do tamanho da sua mão. Então a kippah, ela é um mínimo que seria exatamente o tamanho da sua mão. Então o mínimo de cobertura é isso. Se é menos do que isso, você fala, ele está cobrindo o quê? Coloca uma tampinha de Coca-Cola na cabeça. Será que isso é considerado que ele está com a cabeça coberta? Então o mínimo que é considerado tem que ser o tamanho da sua mão. Então a kippah de cada um, você quer saber se a sua kippah está na medida certa, coloca a mão em cima, e esse é o tamanho que tem que ser a sua kippah. Agora, a partir disso, você pode cobrir a cabeça do jeito que você quiser. Você pode colocar a kafia, a jalabia, o turbante, o que você quiser. Mas o mínimo é a kippah. O mínimo. Então você pode ir de chapéu, você pode ir de boina, você pode cobrir a cabeça com o que você quiser. Os homens, o motivo que a gente cobre a cabeça, então, só para fazer um resumo, não é o mesmo motivo que a mulher. É pudor, sim, porque uma pessoa vestida é uma pessoa que está com a cabeça vestida também, de acordo com a nossa cultura. É um assunto espiritual, sim. Você está trazendo, por meio da sua barba, você está trazendo a chesed lá de cima. Por meio da sua kippah, você está trazendo o temor a Deus. Seria o lado bom da gevurah. Ou seja, a mulher cobriu a cabeça, ela cobriu a gevurah. Agora você está trazendo, vamos dizer assim, que o homem e a mulher junto, o homem com a kippah e a mulher com a peá, é a retificação da gevurah. Você está usando a gevurah para coisa boa. Você está usando a gevurah como temor a Deus, e que é o motivo que existe a gevurah mesmo. O motivo é o principal da gevurah, é temor a Deus. Então você está usando a gevurah para a coisa certa. Por meio da kippah, você está atraindo a gevurah certa, que é o temor a Deus. E esse é o motivo que a gente usa a kippah, esses dois motivos. Então, eu desejo para todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Sempre que tiverem alguma pergunta, entre no nosso site www.rabinogloiber.com. Tem uma seção chamada Pergunte ao Rabino, e lá você me manda a pergunta e a gente faz um vídeo dando a resposta. Não é para qualquer pergunta, tem perguntas que a gente responde em inbox. Então manda também o número do WhatsApp. Se precisar responder em inbox, a gente responde em inbox. Mas se é uma pergunta que muitas pessoas fazem igual, a gente já faz um vídeo para isso. Hatzlacha, briut, panasá beshefa, bekol tov.